pessoal, welcome to my YouTube channel. My name is Yasmin and I'm here to share with you my au pair's life. Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto um pouco delicado. Como vocês podem ver, eu não tô no cenário que eu costumo mostrar no Instagram, né? Eu não estou em casa, eu estou na casa da minha amiga. Eu vim passar o final de semana com ela e com o esposo dela, já que é a minha última semana aqui. É muito difícil falar sobre isso, até porque eu tenho um carinho muito grande pela minha criança, tenho um carinho muito grande pela mãe, enfim. Quem me acompanha no Instagram sabe que desde o dia 1º de fevereiro eu estou em processo de rematch, né? Pra quem não sabe, o rematch, ele é o processo de troca de família, quando você começa a buscar por novas famílias para você poder continuar o seu programa de au pair. No final de janeiro, eu e a minha família, nós decidimos ir para o rematch, porque não estava dando certo, não estava funcionando. Eu tive muitos problemas lá. No começo era tudo incrível, tudo maravilhoso, né? Quem me acompanha no Instagram sabe. E de uns 3 meses pra cá, as coisas começaram a andar um pouco errado, começaram, sabe? O País das Maravilhas não era aquilo que eu imaginava, né? Eu deixei de ser Alice e comecei a abrir um pouco mais os olhos para aquilo que estava acontecendo dentro de casa. Eu moro numa cidade que não tem nada, não tem uma loja, não tem uma farmácia, não tem um mercadinho, não tem nada, gente. Não tem nada que você possa comprar uma bala, sabe? Não tem. Tudo que você precisa dirigir pelo menos 30, 35 minutos. Então, assim, não tem transporte público, não tem serviço de aplicativo, sabe, de carro, não tem. Então, ou você dirige, ou você vai ficar dentro daquela bolha. Eu não tive muita ajuda da minha família em relação à CNH, né? Eles vieram me ajudar quando eu completei 5 meses, ou seja, mês passado. Então, eu passei 4 meses dependente deles, né, pra tudo. Assim, tudo que eu queria fazer, eu dependia deles. Ou se alguma amiga minha fosse em casa me buscar, o que também não é legal, né, gente? Eu não concordo. Então, se eu queria comer um lanche, eu tinha que pedir pra eles me levarem em tal lugar. Se eu queria comprar uma roupa, eu tinha que pedir pra eles me levarem em algum lugar. Então, isso começou a saturar, sabe? Porque eu me sentia um animal enjaulado. Quem me acompanha sabe que a gente tem bastante animais em casa. E eu me sentia parte, sabe, daquele grupinho de animais. Ou então eu me sentia como uma peça de xadrez, sabe? Onde eu só me movimentava quando eles me escolhessem pra movimentar a peça. Então aquilo começou, assim, a me deixar muito mal, a me deixar muito ansiosa. E eu tive problemas como carro, né, transporte, tive problemas com restrição de alimentação, com cobrança de alimentação, tive problemas com atraso de pagamento, trabalhar mais do que o permitido pelo programa, sabe? Eu costumo falar que isso se tornou meio que um relacionamento tóxico, sabe? Onde a pessoa bate e depois ela faz carinho, sabe? E eu aguentei firme, eu fui muito forte durante esses 6 meses por conta do neném que eu cuido, né? Ele é muito importante pra mim, ele se tornou uma criança muito especial. E o que mais me dói de sair dessa casa é de fato ter que deixar ele lá, sabe? Depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu escutei. É muito complicado. E, enfim, então desde o dia 1º de fevereiro eu entrei nesse processo de troca de família. Então a gente começa, né, a procurar família e tudo mais. Só que, assim, poderia ser fácil, né, essa questão do rematch. Mas tudo pode piorar, né? E não ia ser comigo que as coisas iam ser fáceis. Quando eu comuniquei a eles que eu queria rematch, né, que eu queria fazer essa troca, eu tive 0 apoio da minha agência, sabe? O órgão que deveria me apoiar, que deveria, tipo, sabe, me ouvir e me ajudar, não estava lá pra mim. A minha LCC não fala mais comigo desde que eu pedi pra sair. A minha Area Coordinator, ela me dava respostas genéricas que não me ajudavam em nada.
Então eu tive que mandar um e-mail pro governo, né, pro Departamento de Estado, que é responsável, né, pelas au pairs, enfim. Tive que mandar um e-mail explicando tudo que estava acontecendo em casa, explicando que eu não estava tendo suporte nenhum da minha agência e pedi ajuda, né. Eu falei, se a agência não me ajuda, alguém vai ter que me ajudar. E aí eles me responderam, pediram, né, algumas evidências e etc. E eu não sei se eles chegaram a comunicar a agência ou não, eu só sei que da água pro vinho, do vinho pra água, da água pro vinho. Acho que é da água pro vinho. Tudo mudou, a agência começou a dar um pouquinho mais de suporte. Quando você entra em rematch, você tem um período de 2 semanas para você achar uma nova família, tá? Então, é um tempo muito curto. Quem tá em primeiro match, né, que ainda tá no Brasil ou em qualquer outro país, sabe que a gente tem muito tempo quando a gente tá no nosso país, né? Tem tipo 1 ano pra gente fechar o nosso match. Quando a gente tá aqui e passa pelo rematch, a gente tem somente 2 semanas pra achar uma nova família. E o fluxo da minha agência tava muito horrível, muito assim, muito ruim mesmo. Eu passei 1 semana sem contato de família. Então você imagina, né? Pô, passou 1 semana, eu não fui contatada por nenhuma família, meu perfil muito bom, tenho muita experiência com criança. A agência tá me prejudicando, certeza. Foi o que eu coloquei na minha cabeça, a agência está me prejudicando. E toda vez que eu conversava com o pessoal da agência, eles, tipo, mantinham as respostas genéricas que eles estavam me dando desde o começo. E aí eu tive que falar, olha, eu contatei o governo e eu preciso de ajuda. Porque não é justo, sabe? Eu tô vendo as meninas sendo contatadas por diversas famílias e não faz sentido não ter entrado nenhuma família no meu perfil. E com isso, eu fui postando nos grupos do Facebook, procurando família também, etc. E aí entrou uma família no meu perfil. Eu conversei com essa família. Eles são de North Carolina e tem 2 crianças. São 2 meninas. Conversei com eles, mas eu não, sabe, não curti muito. Eu achei que tinha muita red flag. Então eu falei, não vai rolar. Nisso, eu fui contatada por uma host family pelo Facebook. Eles são de Seattle e são 2 crianças também. São 3 crianças, um bebê e 2 crianças mais velhas que ficam na escola. A gente conversou, nossa, super gostei deles. A mulher sumiu, a família sumiu, né? E aí, depois dessa família, entrou em contato comigo uma família do Arizona, pela plataforma também da minha agência. Eles moram no Arizona e tem 5 crianças. E aí, conversei com eles, fiz Skype com eles. Logo após ter a reunião, né, com a família de North Carolina, eu tive com a família do Arizona. Gostei muito deles, mesmo sendo 5 crianças. E aí, no outro dia, a gente marcou de novo uma entrevista, né? E aí, a gente gostou muito um do outro e decidimos fechar o match. Então, recapitulando, né? Nós decidimos fechar o match e mandamos para a agência, né? Solicitando que eles fizessem todos os trâmites necessários. Com isso, entrou uma outra família no meu perfil. Uma família de Denver, Colorado. São 2 crianças também. E eu tive entrevista com essa família, gostei bastante deles também. Como o meu match ainda não estava oficializado, eu podia continuar fazendo entrevistas normalmente. E eu gostei bastante deles. E aí, quando eu recebi um e-mail da agência falando, né, você quer de fato fechar match com a família do Arizona, etc. Eu dispensei essa família de Denver. Uns 2 dias depois, eu recebi um e-mail da agência novamente falando que o match não foi autorizado. Então vocês imaginam como eu tava, né, como é que tava a minha cabeça, tipo... Eu dispensei 2 famílias, uma família me deu um ghost e o match não foi autorizado com a família que eu gostei. Sabe, a família tinha todos os benefícios possíveis, sabe? Tinha tudo, assim, era a família perfeita. A agência não autorizou, falando que a família não seguia de fato as regras do programa, que eles não estavam mais autorizados a ter au pair através da nossa agência. E eu falei, ok.
respira fundo, continua a procura, vai dar tudo certo. Só que com isso, eu já tava assim, há 10 dias. 10 dias online. Então eu tinha mais 5 dias pra achar uma família. Então o desespero começou a bater, né? Porque assim, eu dispensei, né? Eu perdi o contato com 4 famílias. Então a minha cabeça já começou, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você vai ter que ir embora. Aí entrou uma outra família no meu perfil. Uma família de Maryland, né? Que é o estado vizinho aqui da Virgínia. Entrou uma família de Maryland com 2 crianças também. A gente fez entrevista e etc. E eles não quiseram fechar comigo pelo simples fato de eu ter uma viagem programada pro dia 25 de fevereiro. É a minha viagem de aniversário que tá programada assim, ó, há muito tempo. E aí eles não quiseram fechar comigo por conta disso. Eu falei, tá bom. Fiquei muito chateada, muito mesmo, porque assim, o fluxo tá muito ruim na minha agência, muito ruim. Então a preocupação começou a bater na porta, o desespero. Tanto é que assim, eu já comecei a montar o meu currículo para mandar para as empresas no Brasil. Já entrei em contato com a empresa antiga, sabe, para ver se eu conseguia fazer uma nova entrevista. Olha, para vocês terem a cabeça de um ansioso, né, como é que ela funciona. No sábado, dia 12 de fevereiro, eu fui contatada por uma família que ainda não tinha nenhuma agência, eles me contataram pelo Facebook. A mãe brasileira e uma criança, uma bebê de 8 meses. Eles moram no estado do Michigan. Tinha tudo pra dar certo, sabe? Ela falou assim, eu quero você e você vai ser a nossa au pair. Então eles vieram pra minha agência, eles se cadastraram na minha agência. E o acesso deles não foi liberado pra eles conseguirem ver o database, né? Que é onde fica todas as informações das au pairs que não aparecem no site público pra todo mundo ver. E esse acesso não foi liberado, e geralmente ele é liberado assim instantaneamente. Quando foi na segunda, dia 14, eu mandei e-mail pra agência falando, ó, eu tô pra fechar match com a família X, só que eles estão sem acesso ao database, etc. E aí a minha coordenadora regional falou que ia falar com a coordenadora da região deles pra ver se eles preenchiam os requisitos pra fazer parte da agência, pra ver se a gente cobria, né, se a agência cobria a área que eles moram e etc. Todo um trâmite. Ela passou o dia inteiro pra ver isso. E aí eu tive que mandar e-mail, mensagem pra várias LCCs, pra várias coordenadoras regionais. E aí tem um anjo na minha vida, que eu não vou citar o nome dela, mas ela tem me ajudado muito desde o início do rematch. Eu mandei mensagem pra ela e falei assim, fulana, você pode me ajudar? Eu tô com uma potential family e eles não conseguem nem acessar o database pra ver o meu perfil, tudo certinho. Você pode ver o que tá acontecendo? Porque a minha coordenadora regional, assim, ela não tá me ajudando, sabe? E assim, em questão de 30 minutos, o acesso deles foi liberado, eles conseguiram. Só que, assim, a agência não deu suporte nenhum pra eles, a agência, sabe, não foi receptiva com eles, nem se importaram com eles, sabe? E, cara, isso envolve dinheiro, sabe? Uma família paga pra agência em torno de $11 mil pra ter uma au pair. Então isso envolve dinheiro, é do interesse deles. E eles não deram um mínimo de assistência pra família. E com isso a família foi desgostando, né? E ficando meio em dúvida se eles queriam fechar comigo mesmo ou não. Na segunda-feira ainda, entrou uma família no meu perfil. Eles são de Nebraska. São 2 crianças, uma menina e um menino. Eles entraram no meu perfil, me mandaram um e-mail. Eu li o e-mail e falei, não vou responder. Aí, quando foi de noite, esse e-mail chegou pra mim de tarde. Quando foi de noite, ela me mandou uma mensagem pela plataforma da empresa. E eu não respondi. Quando foi no outro dia, eles me mandaram um SMS. Isso terça-feira. Não respondi. E aí, logo em seguida, eles me mandaram um WhatsApp. E aí eu falei, eu vou responder. Aí eu respondi, tudo certinho, marquei a entrevista com eles. E a gente marcou a entrevista para o mesmo dia, depois do meu expediente. A gente conversou bastante, eu gostei muito deles. A mãe é super novinha, gostei bastante deles. Só que eu tava com medo do local, né, do estado. Lembrando que eu ainda tinha a família com a mãe brasileira lá do Michigan, tá?
Então, eu fiquei muito preocupada porque uma das coisas sobre o Nebraska tem mais milho do que pessoas, né? É uma joke que tem por lá, justamente por ser, né, um estado mais rural, entre aspas. E aí eu marquei entrevista com eles, depois da entrevista eu falei com o au pair deles, eles estão em rematch também, por questão de segurança das crianças. Eles entraram em rematch com essa au pair. Conversei com ela e assim, ela só me deu boas referências deles, sabe, ótimas referências. E aí a gente marcou um outro Skype pra quarta-feira, né, quarta-feira, dia 16. Lembrando, no dia 15 acabava as minhas 2 semanas de rematch. Quando foi no sábado, antes da família da minha brasileira entrar em contato comigo, o meu atual host dad, ele me chamou pra conversar e perguntou se eu queria fazer a extensão do rematch com eles, né? Visto que o prazo estava acabando, eu não tinha família, eles não tinham au pair. E aí eu falei, tá bom. Então a gente decidiu fazer essa extensão e eu ficaria com eles até o dia 28 de fevereiro. E aí entrou a família da mãe brasileira, depois entrou essa família de Nebraska. E aí, como eu já tava na extensão com eles, então eu tinha, né, mais 2 semanas pra poder achar uma família. Depois do segundo Skype com a família de Nebraska, eu mandei mensagem pra família do Brasil, pra família com a mãe brasileira, né? E falei pra ela assim, ó, tenho uma potential family também, e eu queria saber se vocês ainda estão interessados em fechar comigo, que não sei o que lá, né? Porque o meu prazo tá acabando e etc. E aí ela falou assim, olha, a gente não quer que você perca essa oportunidade, porque a gente não tem certeza, a gente tá muito desapontado com a sua agência. Então a gente tá entrevistando outras meninas. E aí eu agradeci, né, pela sinceridade, agradeci por terem, né, tirado o tempo deles pra me entrevistar e etc. E mandei mensagem pra família do Nebraska falando pra eles que eu gostaria sim de fechar o match com eles. Eles me pediram match no nosso segundo Skype, na quarta-feira. E depois eu mandei mensagem pra eles falando que sim, eu queria fechar match com eles. Então, não, eu não estou voltando para o Brasil. Não vai ser agora que eu vou voltar pra terra brasileira. Vou continuar aqui nos Estados Unidos, porém vou mudar de estado e vou mudar de família. Estou indo para o Nebraska, cuidar de uma menininha de 1 ano e um menininho de 4. Vai ser uma rotina totalmente diferente, uma loucura. E eu espero muito que vocês estejam aqui para me acompanhar, né? Estejam aqui para vivenciar essa loucura comigo. Eu sou muito grata aos meus seguidores do Instagram, que durante esse processo de rematch, assim, eu tive muito apoio. Foi uma coisa muito legal que eu nunca imaginei que eu fosse ter, né? Mas eu tive muito apoio e isso foi o que fez eu me manter forte, sabe? Porque foi um processo muito estressante, de muito choro, de muita dor, de muita oração, sabe? As pessoas que oraram por mim, as pessoas que oraram pra dar certo, pra achar uma família boa, sabe? Então esse é o fim de um ciclo, mas também é o início de um outro ciclo que eu tenho certeza que vai ser muito lindo e muito abençoado. Então foi isso, gente. Pra vocês que estão passando pelo rematch agora, não se aflige, não fica com medo, sabe? Pra você que tá pensando em, né, pedir rematch, você que tá passando por uma situação abusiva, você que tá passando por uma situação que você não deveria passar, não fica com medo, vai dar tudo certo, tá? No final das contas sempre vai dar certo, não desespera, não fica angustiado, sabe? Porque no final das contas vai dar tudo certo, tá? A gente não pagou pra passar por isso, a gente não tá aqui de graça, a gente pagou pra viver os nossos sonhos, pra correr atrás dos nossos objetivos, então não deixe família nenhuma cortar suas asinhas, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Espero muito que vocês continuem me acompanhando, só que agora num local diferente, né? Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo. Dessa vez eu falei, tá? Compartilhem o vídeo com todo mundo, principalmente com aquelas pessoas que estão em rematch e acham que não vão conseguir, tá bom? Um beijo, Deus abençoe.